Olá meninas, tudo bem com vocês? Primeiro eu pedi pra vocês não reparar na minha voz, que desde quando eu cheguei aqui em BH, a minha voz ficou rouca. Simplesmente ficou rouca. Eu acho que foi por causa da mudança de tempo, ar-condicionado do aeroporto, enfim. Mas eu já vi um tempo pensando em gravar esse vídeo, né? E eu achei muito bacana em gravar ele num quarto de hotel, em que para poder falar sobre assunto. E eu pensei em gravar ele num quarto de hotel para falar sobre esse assunto. Eu acho que super iria combinar. E a princípio eu escuto muitas pessoas me falando: ai, mas viajar é tão caro, ou do tipo, ai, viajar em alta temporada é quase impossível, sabe? Um monte de coisas dizendo que é impossível viajar em alta temporada, que viajar é muito caro. Bom, eu vou falar como que eu organizo as minhas viagens. Eu não tenho uma bagagem de viagens tão grande, mas eu já tenho alguma experiência para passar para vocês e explicar. Não é impossível. É possível sim viajar em alta temporada. É possível sim se programar durante algum tempo para poder viajar. O que eu sempre faço, primeiro tópico, eu sempre começo a pesquisar o destino que eu quero. Eu e meu esposo, a gente gosta muito de praia, então a gente sempre procura destinos de praia e a gente sempre vai pra praia. Se vocês quiserem, e se vocês se interessarem, eu posso depois fazer um vídeo falando de cada lugar que eu já fiz. E aí eu conto mais detalhado. Nossa próxima viagem, no começo do ano, logo quando a gente voltou de Florianópolis, eu falei pro meu esposo: eu quero conhecer o Nordeste. A gente precisa ir pro Nordeste de qualquer jeito. E eu coloquei isso na minha cabeça: eu tenho que ir pro Nordeste. Só que o Nordeste realmente não é nem em relação à hospedagem no Nordeste. O que é caro ir pro Nordeste são as passagens, que são salgadas. Mas eu coloquei na minha cabeça: eu preciso ir pro Nordeste, eu tenho que ir pro Nordeste. E a gente vai estar indo em dezembro pro Nordeste. A gente vai estar indo pra Porto de Galinhas. E eu sempre gosto de ir pros lugares e eu tenho vontade de conhecer 2 lugares, entendeu? Então eu sempre escolho um lugar que esteja perto para me conhecer outros lugares, até mesmo para poder aproveitar a viagem, né? E a gente vai ficar hospedado em Porto de Galinhas e vamos fazer um passeio a Maragogi. Então, essa viagem eu acho que promete, eu acho que vai ser... Eu ainda não estou ansiosa, mas vai ser a mesma ansiedade, o mesmo... igual quando a gente foi pro Rio de Janeiro, porque era uma viagem que eu queria muito, muito mesmo. Então, tipo, foi a viagem mais marcante, sabe? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Porto de Galinhas. E como que eu me organizo? Eu falei pra vocês que eu escolho o que eu quero ver. Como eu sabia que eu queria praia e eu queria conhecer o Nordeste, então eu fui atrás do que eu queria conhecer em Nordeste. A princípio, eu sempre quis conhecer Maragogi. E pesquisando muito, eu vi que Maragogi é lindo, só que a noite em Maragogi não tem uma noite tão noturna, sabe? Com restaurantes, com barzinho, pra poder você curtir a noite também. Creio que deve ter, mas não deve ser com a mesma folia que uma cidade grande e tal. E a gente gosta de sair durante o dia e à noite também curtir um pouquinho a cidade, ver como que é a cidade noturna. E comecei a pesquisar. A princípio eu estava pesquisando para ir na praia de Pajuçara, ficar hospedada na praia de Pajuçara, em Maceió mesmo, que também é um lugar que aparentemente parece ter bastante movimento à noite. E veio a vontade também de conhecer Porto de Galinhas. Eu falei, interessante. Comecei a pesquisar. Então aí já veio
veio, eu fiquei com duas vontades. Conhecer Porto de Galinhas e conhecer... Conhecer Porto de Galinhas e Maragogi. Isso. Desculpa. Então, eu comecei a pesquisar. Pesquisava tanto em Maceió, que era o Pajuçara, quanto em Porto de Galinhas. Pesquisava, pesquisando o que era mais viável. Desde o hotel, eu já sabia que as passagens era caro, independente se fosse Maceió ou Porto de Galinhas. Eu já sabia disso. Então eu falei, não, eu vou em busca do hotel. Isso foi quando? Em maio. Em maio eu já comecei a pesquisar. Porque não é todos os hotéis que já abrem tarifas pro ano novo, né? Mas tem hotéis que, eles colocam... Eles não querem fazer, que nem a data que eu escolhi esse ano foi do dia 30 de dezembro ao dia 6. E a maioria dos hotéis, eles querem que você entre, acho que dia 27 de dezembro e saia dia 1º, dia 2. Então, já é um pacote fechado deles. E eu não queria, sim curtir a primeira semana de janeiro. Até mesmo porque era mais barato as passagens. Aí, comecei a pesquisar e achei um hotel muito bacana em Porto de Galinhas. E achei um hotel muito legal também, achei um apartamento em Maceió, Pajuçara. E comecei a comparar os dois. E ambos o valor era praticamente o mesmo. E eu comecei a comparar o que tinha perto do hotel de Porto de Galinhas e o que tinha perto do apartamento de Porto de Galinhas, de Maceió. O interessante do apartamento de Maceió é que é um apartamento. Então você tem como fazer almoço, tem como fazer a janta. Então você tem uma cozinha à sua disposição. E no hotel de Porto de Galinhas, não. Mas mesmo assim, eu fiquei muito mais interessada no hotel de Porto de Galinhas do que no apartamento de Maceió. Aí, fui fazendo um checklist, checando o que me interessava em uma cidade na outra e acabei escolhendo Porto de Galinhas. Então, em maio, eu comecei essa saga, procurar o hotel. E achei um hotel que me interessava, que fazia o plano que eu queria, né? Que era entrar no dia 30 e sair dia 6. E comecei a pesquisar a passagem. Antes de eu entrei em contato com o hotel, deixei meio que reservado já uma data. Dei um cartão meu para segurança, né? Que eles sempre pedem para poder fazer uma pré-reserva. Então, eu já tinha escolhido o hotel. Falei, não, o hotel vai ser esse. Aí eu comecei a ir atrás de passagem pra data. E de início, olha, minto. Eu não queria entrar dia 30 e sair dia 6. Acho que eu queria entrar dia 30 e sair dia 4 ou dia 5. Não me recordo. Mas era entre dia 4 e dia 5, não era dia 6. Comecei a pesquisar. Eu sempre, antes de eu falar das passagens, eu sempre pesquiso no Booking. Sempre pesquiso no Booking, ou no site da Decolar e no site da CVC. Eu sempre pesquiso os valores. Vi um valor X, eu entro em contato diretamente com o hotel. Eu nunca fecho com esses sites. Eu sempre entro em contato direto com o hotel e falo, eu vim pelo site X e o que você consegue fazer pra mim se eu fechar diretamente com vocês. Fiz isso, entrei já em contato com o hotel, já mantenho contato com o hotel e comecei a procurar passagem no site da Decolar, no site da CVC, numas outras agências e tal. E achei um valor no site mesmo da CVC muito interessante, porém o que começou a pegar o destino Nordeste foi o horário, porque a maioria dos aviões saía de São Paulo por volta das 10 horas da noite, chegando lá meia-noite, ou seja, eu ia perder uma diária inteira só para poder fazer o check-in no hotel à noite. Eu falei, não quero de jeito nenhum. Eu quero pelo menos chegar lá à tarde, chegar lá no horário do check-in, no mínimo. Não quero chegar lá muito depois do horário do check-in. Entrei em contato com
diretamente com a loja da CVC, que é já somos clientes lá. E peguei e falei, eu achei tal passagem, só que eu não queria esse horário de jeito nenhum. Eu queria um horário mais cedo, eu preciso de um horário mais cedo. E ela achou um horário, acho que a gente vai sair de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, 6 horas da manhã. Então, tipo, um horário muito, muito bom. Então, a gente vai sair 6 horas da manhã. O hotel tem como você guardar a mala, deixar a mala antes de você fazer o check-in. Então, dá pra gente curtir a cidade e deixar as malas guardadas. Então, a gente vai sair 6 horas da manhã e o retorno acho que vai ser 6 horas da noite. Então, vai ser um horário muito bom. A gente vai conseguir aproveitar o primeiro dia já inteiro, praticamente. E o último dia a gente vai conseguir também aproveitar Só que aí foi onde veio. Ela pegou e falou, Kimberly, eu consigo pra você sair tal horário, chegar a tal horário, só que você vai ter que se hospedar, vai ter que sair dia 6. Aí eu fiz as contas, a gente saiu no dia 6 e a gente saiu no dia 4. E saiu mais barato pagar mais 2 diárias no hotel do que a passagem você sair dia 4. Eu falei, então vai ser isso. Então aí eu fechei as passagens em julho. Então maio eu fechei o hotel, em julho eu fechei as passagens. A gente está em outubro não, a gente está no mês de agosto. Eu já andei pesquisando e as passagens com horário péssimo, vamos dizer, já aumentou e muito. O que eu paguei para um casal, a passagem já está para uma pessoa. Então, a ideia de vocês viajar em alta temporada é a programação. Precisa se programar, não tem jeito. Tem que se programar com antecedência que dá certo. Então é isso. Eu sempre me programo. Eu gosto muito de fechar o hotel no mês de maio. É o melhor mês para poder você fechar hotel, é no mês de maio. Quer viajar em dezembro? Fecha o hotel no mês de maio. Depois dessa data em diante, as coisas já começam a aumentar. Mesma coisa passagem de avião. Na hora que você começa a pesquisar e já abriu as tarifas para a data que você quer, vai de olhos fechados, sem medo. Porque valor nenhum, você não vai conseguir achar mais nenhum valor tão bom quanto no mês de junho e julho. Depois disso, a tendência é só aumentar. E aumenta e muito, viu? Então a gente sempre se programa, vai com 6 meses de antecedência para poder viajar. E a gente acaba conseguindo viajar. E até mesmo como a gente viaja em alta temporada, que é o que eu consigo no meu serviço e o que meu marido, meu esposo consegue, é nessa data. Então a gente precisa se encaixar na alta temporada, não tem jeito. Seria maravilhoso viajar em fora de temporada? Seria maravilhoso. Mas como não dá, então a gente viaja sempre na alta temporada. Bom, meninas, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todas. E se vocês quiserem, eu posso também contar um pouco mais detalhado em questão de valores, né? Quanto que a gente já gastou. É claro que a viagem agora que a gente vai para Porto de Galinhas, eu vou conseguir passar para vocês um valor mais atualizado, né? Do que a viagem que a gente foi para o Rio, a viagem que a gente foi para meu Deus do céu, para Florianópolis. Então, mas mesmo assim eu posso fazer um videozinho falando sobre os pontos turísticos que a gente conheceu no Rio e mostro até algumas fotos para vocês e os pontos turísticos que a gente foi em Florianópolis e a viagem de Porto de Galinhas. Essa viagem com certeza eu vou fazer um vídeo. Vou contar bem detalhado para vocês quanto que a gente está gastando, quanto que a gente vai gastar lá para poder comer, para poder se locomover. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de todo carinho. E deixem bastante comentário, não esqueçam de dar like, compartilhe esse vídeo com as amigas de vocês, com os amigos que gostam de viagens. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, viu? E tchau e até
até o próximo vídeo.